Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Serviço Social em Pauta. O nosso objetivo é relembrar, contar as histórias do curso de Serviço Social na sua existência de 30 anos na Universidade Cruzeiro do Sul. E hoje eu tenho 3 convidados e tenho uma professora aqui com vocês. Vou passar a palavra para que ela se apresente. Tudo bem, pessoal? Eu sou a professora Elisângela, estou no curso de Serviço Social há 10 anos e hoje a gente vai bater um papo aqui com os nossos colegas sobre a trajetória e a história do Serviço Social nesses 30 anos. Gente, para abrilhantar esse nosso podcast, os nossos convidados são André Valva. O André ele é doutor em Ciência da Religião pela PUC de Goiás, sob orientação do professor Dr. Clóvis Eco. Ele também está em processo de andamento do pós-doutorado. E a outra convidada é a professora Márcia. A professora Márcia, ela é assistente social formada pela PUC de São Paulo, mestre e doutora pela PUC de São Paulo e foi também nossa professora. Tanto o André quanto a professora Márcia foram dois professores importantes na formação do nosso curso de serviço social. E é por isso que nós os convidamos para esse debate. Tudo bem com vocês? Márcia, Tudo bem, graças André? Tudo jóia. Bom, eu vou começar perguntando o que não quer calar. Como foi que vocês ingressaram na docência, na universidade e no curso de serviço social? Bom, eu iniciei na Cruzeiro do Sul. Primeiro eu queria agradecer o convite, né, dizer que é um prazer, realmente assim, é uma honra mesmo poder estar aqui relembrando a parte, né, dessa história tão bonita do curso de serviço social, que a gente tive a honra de poder fazer parte, né, de Uma período, parte, né, dessa né? trajetória, né? Queria agradecer, dizer que é um prazer encontrar com vocês e quando eu cheguei aqui já me veio muitas lembranças boas, né, desse período, né? Bom, então eu entrei na Cruzeiro em 2007, né? Eu tinha feito mestrado em 2003, eu trabalhei muito tempo no setor privado, então eu não tinha ainda experiência na docência. Então, assim, a Cruzeiro foi praticamente a minha escola, assim, na docência no ensino superior, né? Tinha algumas experiências, assim, espalhadas, mas, assim, uma experiência mais, assim, consolidada, a oportunidade que eu tive foi aqui na Cruzeiro, né? E então eu participei do processo seletivo, né? Tinha feito mestrado em 2003, aí eu estava trabalhando, aí surgiu a oportunidade e eu comecei a lecionar para os cursos naquele momento no campus Liberdade, no campus Anália Franco e no campus São Miguel, né? Me lembro que foi assim uma experiência ímpar, assim, né? Nesses últimos... Aí eu fiquei na Cruzeiro do Sul 16 anos, né? Quase 17 anos eu fiquei na Cruzeiro do Sul, né? A gente passou por várias turmas, né? Várias experiências, né? Tive a oportunidade de lecionar várias disciplinas, então foi muito bacana, assim. Só tenho, assim, boas lembranças mesmo. Muito bom. Pronto, E também. você, André? Vamos lá. Primeira coisa, obrigado pelo convite. Também é uma honra estar de volta. Não só o curso, mas a Cruzeiro fez parte de um momento muito importante da minha vida, que foi quando eu comecei de fato a lecionar. Eu já trabalhava na Cruzeiro desde 2006, se eu não me engano. Me formei em 2011 aqui em História e eu já pegava uma outra coisa, tanto com a professora Borelli, que na época era a coordenadora do curso de História, quanto com o professor Flávio, que já trabalhava com ele na assessoria internacional e tudo, então vira e mexe pegava alguma coisinha com ele. Mas foi, se eu não me engano, em 2015, quando eu comecei a trabalhar com a senhora, no serviço social, lecionar, e também foi minha primeira experiência no ensino superior dando aula. Já tinha dado aula em curso de história, de inglês, Fundamental 1, Fundamental 2, médio, enfim. Mas é muito gratificante, é muito gostoso o ensino superior. Então,
Foi em 2015 que eu comecei aqui e fiquei até os anos da pandemia. Foram 5 anos dando aula. Foi muito gostoso. E nessa experiência de docente do curso de serviço social, tem alguma história, alguma coisa interessante que aconteceu que vocês gostariam de contar? Mas Você tem mais? Eu tenho. Mas antes disso, dessa pergunta, eu quero conversar também, para que a Elisângela conte um pouco da história dela. A história dela é diferente. Ela foi aluna do curso que ela vai contar agora. Por favor. Então, eu fui aluna do curso. Eu entrei aqui em 1996 para fazer o curso de serviço social. Me formei em 2000 e de lá para cá, eu estava até pensando, quando a gente conversou, eu e a Rai, sobre esses 30 anos, eu estava relembrando desse percurso. E aí, nesse percurso, eu consegui ver a Unixul, né, a Cruzeiro do Sul, em vários detalhes. Então, eu me formei em 2000. No ano seguinte, já teve uma seleção para participar de um programa que, na época, era o Programa Fortalecendo a Família, que a Cruzeiro do Sul tinha um convênio com a Prefeitura de São Paulo. Então, era a PUC, Cruzeiro do Sul e Unisa. Então, essas 3 universidades, elas trabalhavam com famílias em situação de vulnerabilidade. E aí eu entrei nesse programa pela Cruzeiro do Sul, foi convite de uma professora, a professora Rosa Amélia Guimarães. Sim. E aí eu fiquei 2 anos nesse programa. Depois, quando encerrou o contrato com a prefeitura, no ano seguinte, acho que era já estamos falando de 2003, 2004, surgiu uma vaga para trabalhar no núcleo de prática jurídica, uma vaga de assistente social. E aí eu fui tentar participar desse processo, eu e toda a minha sala, né? Todo mundo junto lá. E dei essa sorte e entrei no núcleo jurídico no campus Anália Franco. E fiquei lá por 10 anos, né, até que teve essa reestruturação, o campus fechou, né, o núcleo fechou, foi para dentro da universidade. E aí nesse período eu fiquei afastada, fiquei 1 ano, né, que teve o desligamento dos assistentes sociais. E depois surgiu uma vaga aqui. E aí eu fiz o processo de seleção, a Rai me levou para conhecer o reitor da época. E entrei e estou aqui ainda, né? Ainda porque a gente não sabe, né, os passos que a vida vai dar. Então, resumidamente, bem resumidamente, é essa a minha história. Desde aí, 96. Desde E 96. você está como professora desde quando? Tenho 10 anos de professora aqui, desde 2014, 2015, acho que 2015, né? 2015. E aí assumi uma disciplina que é muito lembrada pelos alunos, que era da professora Márcia, que é a supervisão acadêmica de estágio, né? E essa disciplina é muito complexa e os alunos até hoje que passaram pela Márcia lembram, né? E até às vezes associam. Boas Lembram muito bem. Boas lembranças, Márcia, boas lembranças. Lembram muito bem. Então, acho que é mais ou menos esse o caminho que eu percorri. Claro que tem muitos detalhes, enfim. Mas foi uma trajetória que eu gosto muito de lembrar e sou muito grata pelas oportunidades que eu tive aqui. Uma coisa que você estava falando me ocorreu, assim, quando eu comecei na Cruzeiro, uma coisa que me chamou a atenção logo de início
foi assim, o cuidado mesmo, assim, com o planejamento, né? Quando eu estava vindo para cá pensando, né, nessa questão da trajetória, eu fiquei me lembrando, assim, nossa, como que eram intensos, né, ricos os momentos de planejamento, Sim, né? permanece, né? Quando nós tínhamos o curso nós tínhamos, até Nós na somos parte, parte né? desse processo. claro. pedacinho nosso. Eu me lembro que a gente juntava os professores, né? Porque tinha professores que davam mais aula na Liberdade, tinha professores do Anália, né? E a gente pensava, né, com muito cuidado, né, o conteúdo que ia dar naquele semestre, como que a gente ia fazer essa relação com o conteúdo do semestre seguinte, né? E dessa relação com a prática Com também, a prática, né? Então eram discussões muito ricas, né? Eu lembro Muito. que eram 3 dias, às vezes, que a gente ficava e a gente lia ali o programa, né? Apresentava, eu lembro que eu como era uma professora recém-contratada, assim, né? A gente apresentava o conteúdo das aulas, né? E agora pensando assim na trajetória, assim, com todo cuidado, né? Que a gente Sim. sempre teve, né? Com a formação, né? Sim, Com sim. um cuidado mesmo, com o que a gente ia entregar ali para o aluno, né? E graças a Deus, assim, a gente vê que tivemos muito bons retornos disso, Sim, né? sim, Ao longo da história, É, né? a gente tem mesmo. E é muito bacana quando a gente vai em congressos, ou mesmo tomar vacina na AMA, na UBS, e que aí você está na fila, aconteceu recentemente, estava na fila para tomar a vacina, e eu vi uma aluna, na verdade eu nem a vi, ela que veio falar comigo, ela chama Diana. Oi, professora, eu olhei assim, aí ela falou, eu fui sua aluna. Digo, acontece. imagina. E tinha sido muito tempo atrás, então é muito gratificante, não é, quando você reencontra, né, ex-alunos como É um colegas, orgulho, né? é um orgulho, Sem dúvida. como colegas de trabalho no Tribunal de Justiça. A gente também tem esses exemplos, o Luiz Charles, né, que passou no Tribunal de Justiça e ele eu orientei a iniciação científica dele, a Irles orientou o estágio e ele fez no Tribunal de Justiça e depois ele fez o concurso e passou e foi para as varas especiais. Então ele tem uma trajetória assim bem bacana, né, de iniciação, né, que a gente oferece aqui no curso. Eu só queria também enfatizar que eu já fiz, acho que é o segundo podcast que eu estou fazendo, né? Mas eu ainda não falei um pouco da minha trajetória na Cruzeiro, que eu sou contemporânea da professora Márcia, né? Eu entrei em 2005, fiz o processo seletivo e a coordenadora na época era a Eliane Ganeve e passei para a disciplina de pesquisa em serviço social. Né? E agora eu completei 20 anos na Cruzeiro do Sul. Em 2011, com a saída da Ganeve, eu assumi a coordenação. Aí tive vocês aqui como esse suporte, né, no planejamento, na ação, na aula planejada, na discussão técnica, nessa relação com a prática. Então, sem bons professores, é difícil se fazer um curso, né? Então, acho que o nosso sucesso é a história dos professores, essa relação dos professores, da competência técnica dos professores, que é um marco na Cruzeiro do Sul. Né? É muito bem avaliado os professores da Universidade Cruzeiro do Sul. Então, vocês têm alguma coisa para me contar em relação de algo que os motivou, uma relação com o aluno, uma prática exitosa, uma ação que vocês fizeram? Então, Márcia, me conta qual foi a sua experiência na docência em serviço social. Eu acho assim que eu poderia falar várias, olha, não querendo ser pretensiosa, mas eu acho que ao longo desses anos, eu acho que a gente teve tivemos muitos momentos, Sim. assim, muitas experiências realmente que a gente avaliava, né, e Sim. hoje a gente avalia, o meu maior termômetro de avaliar é ver os alunos mesmo, os formados, né, os nossos colegas, como a gente fala, né, então, você vê o perfil que você entrega para o mercado, você fala assim, nossa, valeu a pena os investimentos que a gente fez em sala de aula, né?
eu pensei em dois momentos assim da formação. Um deles foi quando o curso de serviço social, ele era na Liberdade e a gente tinha muita relação com o mestrado, né? E era uma relação muito rica. Por quê? Porque a gente tinha a oportunidade ali de ter os pesquisadores, né? Os pesquisadores participavam muitas vezes, né? Com os projetos de pesquisa, né? A gente convidava e tinha uma interação muito legal, né? Entre os alunos da graduação, né? Muitos alunos de terceiro, quarto, quinto semestre, né? E eu me lembro uma vez que nós fizemos, eu dei por muito tempo a disciplina de planejamento, né? Administração e planejamento, né? Que depois virou processo de trabalho, né? E eu me lembro que nós fazíamos, isso era no último semestre, e eu me lembro que a gente fazia toda a parte teórica e depois eu pedia para os alunos elaborarem um projeto, né, com base em todas as discussões, né. E naquele ano, o que a gente fez? Eu pedi para eles, fizeram como se fossem, os grupos eram consultorias ou, né, entidades, e eles tinham que formular um projeto, porque nós tínhamos um aluno, que você vai se lembrar, nós tínhamos, o mestrado tinha um aluno, que ele era inclusive lá do Pará, um aluno que ele fazia parte das bancas de avaliação de projetos, fazia parte mesmo, assim, né? Eu nem me lembro qual era o tema do projeto do mestrado, mas eu lembro era sobre assistência. Era assistência, né? E eu me lembro que nós fizemos. Então, eu fiz toda a parte teórica e os alunos elaboraram os projetos. E nós combinamos que eu não me recordo o nome dele, me perdoa. Mas Wilson. Isso, o Wilson. O Wilson, então, recebeu esses projetos e com o olhar técnico, porque ele fazia isso, né, ele era de banca, ele fez a seleção dos projetos. Então, foi muito rico, sabe? Porque havia pontos ali. Então, assim, primeiro foi muito gratificante, porque todos os projetos, eles poderiam, sim, ser apresentados numa banca. Que eu achei muito legal, assim, né? Que, assim, deu para perceber bem que os alunos tinham, né, atendido aquelas questões que a gente tinha discutido, né, da parte teórica, né, do planejamento. Mas depois ele foi pontuando, sabe? E no final nós elegemos um projeto que seria, né, hipoteticamente seria um projeto que seria o premiado, né? E foi muito legal, assim, né? E foi muito assim, motivante assim, para os alunos, porque também eles viram que de fato ali, porque a gente, eu compreendia bem, assim, quando a gente está na docência, você vê os alunos ainda estão muito inseguros, né? Essa coisa do mercado, será que eu estou pronto, né? A gente sempre tenta desconstruir isso, né? Eu falo assim, gente, a gente vai mudar de área várias vezes e cada vez que você mudar, você vai achar que você não está pronto, né? Porque a gente está sempre em processo, né? Então foi muito legal, né? Agora eu acho que assim, uma grande contribuição assim, que eu acho que a gente deu assim, para o curso foi a questão da gente trazer para o âmbito da sala de aula o evento da Semana da Prática, né? Que foi assim um momento também que os alunos eles se envolviam de uma tal maneira na elaboração da Semana da Prática que ia desde da gente selecionar as mesas, né? A partir das experiências dos campos de estágio, né? Fazer o convite, fazer toda a parte porque ali dava para a gente fazer era um laboratório mesmo, né? Porque depois quando você vai para o trabalho mesmo, profissional, você vai ver que tudo isso de uma certa forma está no nosso cotidiano de trabalho, né? Então elaborar como montar uma mesa, como elaborar, como convidar, o que a gente vai oferecer, quanto tempo a gente vai, de tudo, né? O folder, né? Como que a gente vai fazer a comunicação disso para a universidade, como a gente vai chamar as pessoas, né? Então eu acho que isso, assim, o primeiro ponto. O outro ponto era realmente a discussão do trabalho profissional, né? E a formação. Estágio. E aí eu acho que assim foi maravilhoso, né? A supervisão acadêmica, né? Porque assim, a gente podia perceber assim, como que o nosso aluno ele era recebido no campo de estágio e como que assim, aquele supervisor ele reconhecia ali que aquele aluno tinha uma evolução, né? Que fazia essa junção, né? Porque assim,
o aluno ele tem muito essa visão de que a teoria está numa caixinha, prática é prática, né? E a gente sabe o tempo inteiro que não se faz prática sem teoria e não se faz teoria sem prática, né? Então é uma relação, né, quase que, né? Então, quando a gente ouvia ali o aluno apresentando o campo de estágio, o supervisor fazendo essa relação, né, do quanto que a formação que o aluno estava trazendo ali para aquela experiência de estágio, era muito gratificante, né? E o aluno também se sentia assim muito contemplado ali com a fala do supervisor, né? E trazia essa compreensão também do estágio, né? Como fiz muito tempo supervisão de estágio, eu sou meio suspeita para falar, né? Que eu acho assim que o estágio ele é um momento ímpar assim da formação, né? Você fala, o aluno é um aluno antes do estágio e pós-estágio, Com certeza. né? É no estágio que ele vai ter essa visão, né, de que aquilo que ele aprendeu na disciplina de ética, ele vai ver constantemente ali, né, aquilo que ele vê da questão dos fundamentos teóricos, de como era feito, como é feito, das políticas sociais, né, então assim, é como se materializasse, né, e a gente faz essa relação, né, de que não existe essa possibilidade de você separar, né. Então, eu acho que aí também trazia muito essa compreensão de que o estágio ele não é só um requisito para a formação profissional, né? O estágio ele cumpre um papel importante na formação. Com certeza. Né? E aí os alunos que não faziam estágio, quando viam a semana, ou os alunos que estavam próximos a entrar no estágio, né? Eles falam, nossa, eu quero fazer estágio, né? Professora, como que eu faço para me inserir num campo de estágio? Então, eu acho assim que essa semana da prática, ela traz muito disso, né? Além daquele aluno que ainda está no começo do curso, que ainda não vai fazer estágio, mas que ele tem um contato inicial com a profissão, né? E o legal da semana da prática, né, Rai e André, é isso que a Márcia estava falando, você faz a articulação de como o evento vai acontecer com os alunos na sala, então, que grupo vai ficar responsável pelos convites dos supervisores, que grupo vai ficar responsável para controlar a entrada, registrar quem está participando. E quando os alunos fazem esse movimento, os profissionais de supervisão da prática são convidados para debater a prática. Então, a gente tem os supervisores de campo, que vão aparecer na supervisão, na semana da prática, e os alunos que fizeram todo esse movimento, né? Então a gente consegue fazer essa conexão. Isso que é legal, né? Isso sempre foi um sucesso, né? Sempre foi, sempre. Sempre cheio, sempre muito bem. Ela vai acontecer agora, 21 e 22. E agora a semana de prática, a Márcia vai chamar a semana de prática, nós já estamos na 7ª edição, a Márcia foi a idealizadora desse processo, né? Na disciplina de estágio, agora a professora Elisângela segue, né, com o mesmo brilhantismo. E agora ela vai ser chamada de Ilo Carneiro. Semana de prática Ilo Carneiro. Foi Que nosso bonito. aluno, né? A gente vai fazer uma homenagem para ele. E ele nos deixou recentemente e o sonho dele era ter um legado. Né? Ele escrevia sobre isso. E agora ele vai ter um nome como Semana de Prática Ilo Carneiro. É justo, foi aprovado no NDE, no Conselho, e é justo essa homenagem para o seu Ilo.